Bom dia, que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus, está em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Meus irmãos, sabemos que tem passagens na Bíblia que água simboliza o Espírito Santo, a palavra. E nesse caso aqui, a água fala de vida, fala de algo que mata a sede daquele que está com sede, dos sedentos. E neste texto sagrado, a Bíblia revela a promessa de uma grande efusão do Espírito Santo sobre os sedentos. Mas uma observação, não é sobre quem não quer, não é sobre quem não está buscando, não é sobre quem está indiferente ao Espírito Santo. É uma efusão sobre os sedentos, aqueles que querem o Espírito Santo, aqueles que estão orando e buscando o Espírito Santo. Essa promessa é para eles. A água é um dos grandes símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. E Deus promete derramar o seu Espírito como a chuva torrencial sobre a terra seca. E Deus, atendendo a alma sedenta pelo avivamento, derrama o seu Espírito, enche o desejado pelo seu Espírito. Clamemos, voltemos a buscar, clamar por um grande avivamento. A gente lê, estuda, pesquisa e até prega sobre a história de grandes avivamentos. O avivamento da Rua Azusa, o avivamento do país de Gales, o avivamento que aconteceu na Inglaterra com George Whitefield, com Charles Haddon Spurgeon, o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos com Charles Finney e tantos outros, o avivamento dos irmãos Morávios, que começou com um culto de oração e aquilo durou 100 anos. O avivamento do Brasil com Daniel Berg e Gunavingre no Belém do Pará, iniciando ali, Deus derramando chuvas torrenciais do seu Espírito sobre os sedentos. Mas não podemos ficar só na história do passado. Clamemos, oremos, busquemos a Deus por um avivamento hoje, para que Deus venha incendiar nossos corações, incendiar nossas almas. A água é o elemento indispensável à sobrevivência humana. A água representa a própria vida, derramada sobre uma terra seca. Ou seja, então a água é um elemento indispensável à sobrevivência humana. O Espírito Santo é indispensável à sobrevivência espiritual. O Espírito Santo é indispensável a uma profunda revelação de Deus, a uma ousadia, a uma intrepidez, a uma coragem, a uma força maior. Somente o Espírito Santo pode nos dar, nos usar. Por isso que precisamos clamar para que o Espírito Santo venha novamente nos incendiar a nossa alma. Nesse versículo que nós lemos, Isaías 44, 3, Deus promete derramar uma chuva torrencial do seu Espírito sobre a terra que carece de vigor espiritual.
ou daqueles que estão buscando, daqueles que estão clamando, daqueles que estão invocando o nome do Senhor. A Bíblia fala para nós aqui, em Isaías capítulo 21 e o versículo 14, a Bíblia diz assim, Isaías 21, 14, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Sai com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Temá. Sai com pão ao encontro dos fugitivos. Olha o que está dizendo Isaías 21, 14. Sai com água ao encontro dos sedentos. Meu irmão, minha irmã, leve a palavra de Deus ao encontro dos sedentos. Leve o evangelho, porque somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo é pão que mata a fome da alma e é água que mata a sede da alma. Somente essa palavra, por ela, o Espírito Santo pode incendiar, matar a fome, a sede da alma de um pecador e incendiá-lo para que ele seja usado nas mãos de Deus. Devemos levar a água ao encontro do povo que perece, que está perdido, é a palavra de Deus. O Salmo 42, versículo 1, o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Ore, clame, busque a Deus, como quem tem fome de Deus, como aquele que tem sede de Deus. Busque a palavra, leia a palavra, examine a palavra, vá para a igreja como aquele que tem sede e fome de Deus. O primeiro requisito para ser avivado, incendiado, revestido, usado com o poder do Espírito Santo, é ter fome e sede de Deus. Porque quando você tem fome e sede, você vai atrás, você vai buscar a comida para a sua vida, para a sua alma. Olha, Isaías 41, versículo 17, 18, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Isaías 41, versículo 17 e 18. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Deus diz que o povo está com fome, o povo está com sede, e foi dada uma missão para mim, uma missão para você, levar esse pão que é a palavra de Deus, levar essa água para matar a sede dos sedentos. Meu irmão, minha irmã, obreiro, quem ouvir essa reflexão, levante-se, pregue a palavra, leia a palavra, leve o evangelho a alguém, pessoalmente, pelas redes sociais, por carta, por e-mail, mande a mensagem de Deus, porque ela pode matar a sede dos sedentos, ela pode matar a fome daqueles que precisam, que somente a palavra pode matar a fome da alma deles. Então, o próprio Deus diz, eu, Deus de Israel, não os desampararei, abrirei rios nos altos, desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas, para que possam matar a sede de suas almas. João 3,5, o próprio Jesus estabeleceu uma conexão entre a água e o Espírito no processo do novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A água representa a própria pureza espiritual. A água tem a função de lavar, limpar, purificar.
E a água sempre aparece associada ao Espírito Santo no processo da pureza espiritual. Nós vemos isso em toda a Bíblia, Ezequiel 36, 25 e em tantos outros versículos. O Senhor promete derramar água pura sobre o seu povo e purificá-los dos seus pecados. Ó querido Espírito Santo, ó amado Espírito Santo, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha alma, o meu espírito, sobre a minha casa, sobre essas pessoas que estão ouvindo e sendo abençoadas pela reflexão da sua palavra. Olha aqui, Isaías capítulo 44 e o versículo de número 4, olha o que diz a palavra, que coisa linda. Isaías 44, versículo 4: e brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros de águas. Isso é no deserto, Deus fazendo o deserto florescer. Deus também pode fazer o deserto da sua vida jorrar água viva e você florescer no deserto. O Senhor promete lavar a imundícia das filhas de Sião com o Espírito purificador. Tito 3,5 está escrito: nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não tem como ter transformação sem o Espírito Santo. Não tem como o homem ser convencido do pecado, da justiça e do juízo sem o Espírito Santo. Não existe avivamento sem o Espírito Santo associado à palavra de Deus e uma vida de oração verdadeira. Clamemos pelo Espírito Santo, para que Ele nos incendeie de novo, para que Ele nos aviva de novo, pelo poder do alto. A Bíblia diz em Hebreus 10, 22, para encerrar: devemos nos aproximar de Deus com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a água pura. Está falando do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos lavar, nos purificar e nos tornar alvo mais que a neve, pela palavra, pelo sangue de Jesus e pelo seu poder regenerador. Somente a água mata a sede do sedento. Somente a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai matar a fome e a sede daqueles que estão sem Deus aí fora. Da mesma forma, somente o derramado Espírito Santo consegue a sede espiritual, matar a sede espiritual de um povo sedento pelo avivamento. Clamemos, busquemos por um avivamento de Deus, que o Espírito Santo volte a apoderar de ti, que o Espírito Santo volte a apoderar de mim, usar minha boca, usar meus ouvidos, usar meus olhos, usar minhas mãos, usar meus sentidos, usar minha consciência. Ô Espírito Santo, eu te dou legalidade, eu te dou abertura 1000% de usar minha vida. Eis-me aqui, Espírito Santo. Deus te abençoe, que você coloque também na brecha e à disposição do Espírito Santo.